Oi, oi. E aí, pessoal, beleza? Bom, como o Diego falou, eu sou o Eduardo, sou Product Manager na Dog Hero. Quem aqui conhece a Dog Hero? Que legal, né? Sempre que eu dou uma palestra, esse número tem aumentado, assim, fico bem feliz. Quem já usou a Dog Hero aqui? Legal. Convido as outras pessoas que conhecem, que têm cachorro, que usem também. E depois a gente conversa sobre os feedbacks. Bom, eu trabalho na Dog Hero nos últimos 3 anos, fui o primeiro Product Manager na Dog Hero. E a ideia aqui é contar um pouquinho da experiência que a gente usa para tomada de decisão em produto, assim. E eu queria começar mostrando para vocês um pouco de uma situação que eu acho que muito que vocês passam. Eu vou mudar um pouco o fraseamento que eu usei aqui para usar um exemplo que aconteceu ontem. Então, é muito recente. Então, ontem eu participei de uma reunião e alguém que estava participando dessa reunião, a gente estava tentando resolver algum problema, essa pessoa falou, não, a gente tem que criar a mesma funcionalidade que o Uber cria, porque ela é muito legal e ela vai resolver tal e tal e tal situação, né? Quem aqui já passou por esse problema com a pessoa? Vocês estão conversando sobre um determinado problema, um determinado contexto que vocês estão, e surge essa ideia baseada na sua experiência pessoal. Quem já passou por isso? É bem comum, né? Então, ontem a gente passou por isso. E quando você passa por isso, e eu acho que é normal passar por isso, acho que a gente tem que passar por isso. Mas quando você passa por isso, você tem que conquistar o buy-in das pessoas que estão na reunião com você. Então, normalmente o que a gente faz, a gente sugere alguma coisa e tem aquele desenvolvedor lá que está mexendo no desktop, assim, ele fala, puta, lá vem aquele cara lá com aquela ideia baseada na convicção dele, naquilo que ele acha, tipo, cara, que saco vai ser desenvolver isso. E tem lá um product designer, que é um pouco mais crítico, que ele fala, mas o que você está tentando resolver? Qual é o problema que você está tentando resolver com isso? Né? Então, essa situação acho que é muito comum em qualquer startup, qualquer companhia que a gente trabalha. O que eu quero convidar vocês aqui é pensar nisso não como uma situação ruim, uma situação que a gente tem que enfrentar e como a gente torna esse momento mais rico. Né? Como que a gente consegue transformar um momento que a gente tem que tomar uma decisão rápida e conseguir o buy-in das pessoas que estão com você nessa reunião através de não você falar, eu acho que a gente tem que fazer tal coisa, mas beleza, através desse aprendizado, desse conhecimento que eu acumulei durante a minha carreira e durante os anos que eu trabalho nessa companhia, o tempo que eu trabalho na companhia, eu acho, baseado nessa evidência, que a gente deveria fazer tal intervenção no produto, construir tal narrativa. Beleza? Então, para a gente fazer isso, eu acho que você tem que valorizar muito a sua visão inicial sobre um determinado problema. Então, é muito importante que, quando você se depare e identifique um problema, você imediatamente já comece a construir na sua cabeça a sua visão inicial naquele problema. E tudo bem você basear essa visão inicial na sua convicção, no seu aprendizado acumulado e naquilo que você já aprendeu sobre aquele problema. Você sempre tem que partir de um ponto inicial e valorizar isso. Tá? O grande problema que acontece é que a gente pensa no problema, a gente não pensa no problema, a gente já pensa direto numa intervenção e a gente pensa em rodar aquela intervenção e validar o problema depois que roda a intervenção. E aí a gente não fortalece aquela hipótese, aquela dúvida, aquele problema que a gente identificou através dos aprendizados e das evidências que a gente encontrou. Então, para não cair nessa armadilha, eu criei, como todo nerd cria uma matriz. Né? Então, eu criei uma matriz e eu estabeleci, dentro da Dog Hero, 3 visões de produto que a gente deve seguir. Tá? E essa matriz é baseada em convicção e evidências. Quanto mais para cá a gente vai, mais dinheiro a gente gasta, porque a gente tem que investir mais em discoveries e mais investigação, mas a gente mitiga os riscos, cada vez menos riscos. Né? Então, a gente criou 3 modelos. O modelo é uma visão de produto. E esse modelo, só para dar os créditos, eu fui recentemente no Interaction Latin America, em Medellín, e eu vi uma apresentação num cara chamado Flávio Nazário, que ele criou esse modelo de hipóteses. As mesmas definições que ele usou lá, eu trouxe para cá, mas o modelo de visão de produto. Então, convido vocês a pesquisar sobre o Flávio e ver esse método de conceituação de hipóteses que ele criou. Então, a primeira visão de produto que a gente criou é a visão empírica, a visão quando você tem uma convicção altíssima, e tudo bem você ter uma convicção altíssima sobre um determinado contexto, mas você não tem muita evidência sobre aquilo. Né? Então, como que você vai lidar com essa situação? Né? E essa situação legal de falar sobre isso é que você acaba caindo no paradoxo do Product Manager. Vamos supor aqui que essa primeira fila aqui foi eleita para resolver um problema que as pessoas precisam se locomover do ponto A ao ponto B da forma mais rápida e mais segura. Dessa primeira fila ficou 1 mês dentro de uma sala e começou
E, baseado na convicção deles, eles escolheram, cara, nós vamos montar um foguete mais inovador possível da história. Ninguém nunca lançou um foguete como esse foguete vai ser incrível, vai vender bastante, nós vamos faturar um dinheiro incrível, e vai ter um impacto gigantesco na sociedade. Passaram um mês e meio construindo essa solução. Aí foram apresentar para a NASA, lá que passou o problema para eles, e a NASA falou, não, incrível a estratégia de vocês, incrível o produto que vocês criaram, mas a gente tem uma semana para desenvolver isso. Então o time volta para a sala e fala, cara, a gente vai ter que tirar 80% das features que a gente pensou. E aí se contenta, já gera o primeiro impacto frustrante disso, que é, você pensou, você gastou tempo, investiu nisso, e você não vai lançar o produto completo que você queria. E aí, quando você vai botar esse foguete na loja para as pessoas comprarem, as pessoas precisam só da bicicletinha e da rampinha, aquilo servia para elas. Então, a visão empírica é mais ou menos isso. A visão empírica é você tem uma convicção altíssima, você não usa as evidências e aprendizados que você teve, você tem muito forte o que você deve fazer, e aí, quando você despende um tempo, gasta um tempo com isso, e quando você oferece a sua solução para as pessoas usarem, não era bem aquilo que eles pensaram. Então, interessante é não cair nesse paradoxo. A outra visão, que é a visão um pouco mais cara, mas que mitiga bastante os riscos, então se você trabalha em uma companhia que permite você fazer isso, é bem legal, que é a visão comprovada, é onde você vai investigando todas as dúvidas, todas as hipóteses que você tem, e você vai mitigando os riscos, vai validando as hipóteses, e você demora mais tempo para identificar e construir uma visão de produto, mas você vai correr menos riscos, mas isso é mais caro. Na Dog Hero a gente não tem muito esse contexto, então a gente foca na visão plausível. O que é a visão plausível? Eu tenho uma convicção, eu tenho um ponto de partida, eu tenho uma visão inicial sobre o que eu quero construir, sobre o problema que eu quero resolver, sobre a dor das pessoas, e eu vou fortalecendo essa visão através das evidências que eu vou aprendendo. Então a gente foca sempre aqui. Se eu disser para vocês que a gente não cai na visão empírica, eu vou estar mentindo muito aqui para vocês. Já aconteceu várias vezes, e eu acho que 90% delas a gente falhou, mas a gente aprendeu com isso. Beleza? Então, como todo Product Manager, como a maioria dos Product Managers, eu sou o cara dos frameworks. Assim, eu tenho muito framework, eu montei um framework que me ajuda a acumular aprendizado na Dog Hero. Então, ele sempre me mostra o que eu devo olhar todos os dias, que eu vou mostrar para vocês o que eu olho todos os dias, e que me ajuda a acumular um aprendizado e aprender com isso. Tá? Então, eu montei uma pirâmide de métricas. Né? Então, isso me ajuda a ver como está a plataforma da Dog Hero dos serviços que eu cuido hoje, e eu consigo combinar algumas métricas e extrair relação de causalidade, extrair correlação, e entender como que a plataforma está performando baseado nesses dados que eu vou coletando. A base dessa pirâmide eu chamo de Service Quality. São todas as evidências e indicadores que comprovam que o supply, que os heróis da Dog Hero estão prestando um bom serviço. Depois eu vou mostrar algumas delas para vocês. Então a base do nosso marketplace é: a gente precisa de anfitriões, de heróis, de passeadores, de pessoas engajadas e que prestem um serviço 5 estrelas para os nossos clientes. Isso tem que combinar com o funil de conversão do cliente. Então, esse cliente que está entrando na Dog Hero, ele é um cara que está conseguindo completar as tarefas que ele precisa completar. Existe alguma fricção? Onde que está essa fricção? O que está acontecendo que uma etapa do funil está causando fricção? Então, esse funil eu procuro entender também ele de ponta a ponta e procuro entender onde está causando fricção e como que a gente pode melhorar isso. E a combinação de um bom Service Quality com um funil bem otimizado, a gente chega nas nossas North Star Metrics. Né? São as métricas, são os sinais que mostram para a gente que a companhia está crescendo a longo prazo e de forma sustentável e consistente. Beleza? Então, mostrar aqui alguns exemplos de quais são as métricas que eu olho nesses três partes dessa pirâmide. Né? Então, em Service Quality, eu separei 2 métricas aqui que eu queria falar para vocês, que vão ser os cases que eu vou mostrar depois. É muito importante, esse é um aprendizado que a gente acumula, que é um fato hoje dentro da Dog Hero, que anfitriões que respondem os contatos rápido convertem muito, muito melhor. Então, 2 métricas que eu olho todos os dias, e depois, se vocês quiserem conversar comigo e me perguntar, eu conto para vocês como é que estão essas métricas. É o response time, ou seja, a gente divide
segmentos de anfitriões que respondem em 10 minutos, em 1 hora, em 3 horas, 12 horas, e a gente consegue entender como que está esse segmento, você consegue entender se a gente está respondendo rápido ou não tão rápido para os nossos clientes. Isso varia de acordo com a sazonalidade, quando tem muito mais contato, isso varia bastante. E o response rate. O response rate é independente do tempo que o anfitrião responde, se ele responde mesmo. Tá? Então, são 2 métricas que são super importantes olhar todos os dias para entender se a gente está prestando um bom serviço para os nossos clientes. Na conversão do funil, pensem que o funil da Dog Hero ele é bem complexo. Assim. É desde o momento que o cliente ele abre o app ou visita o nosso site e até o momento que ele fecha uma reserva, que ele completa um book. Então, tem diversas etapas nesse funil. O que a gente faz aqui, a gente quebra esse funil em algumas partes, né, especialmente em relação à jornada do cliente na plataforma. Ele tem uma jornada clara, que é uma jornada de discovery, e aqui eu estou falando muito de new customer, assim, de cliente novo. Então, tem um discovery, em que o cliente está lá browsing, procurando o melhor anfitrião para ficar com o seu cachorro. Depois que ele escolhe 1 ou 2 anfitriões que ele vai conversar, ele vai para a parte de negociação, ele vai para a negotiation, onde ele vai efetivamente conversar com o anfitrião, visitar a casa do anfitrião, que é o que a gente chama de pré-encontro, né? Onde você conhece a casa do anfitrião, você conhece o anfitrião pessoalmente, vê os cachorros do anfitrião, ou os cachorro, gato, que tipo de pet o anfitrião tem, conhece os hóspedes do anfitrião, a casa do anfitrião. Então, essas 2 partes são bem importantes. Para medir a eficácia dessas 2 partes da jornada, eu olho muito para o search to message, é uma razão do número de mensagens que foram enviadas para os anfitriões, dividido pelo número de buscas, e assim a gente consegue ver se o nosso algoritmo está funcionando bem, se a gente está espalhando bem os contatos. A gente olha isso por região, né, também, que é muito importante. A gente vê se a gente tem problema de supply, a gente vê se os desejos do cliente estão sendo bem atendidos pelo que o anfitrião está oferecendo, e a gente vê se o matching está acontecendo de uma forma legal. E uma outra métrica importante que a gente olha é o need to book. O need to book é bem semelhante à mensagem, é quando ele tem um need, quando ele manda uma mensagem para algum anfitrião, né, e a gente vê do número de mensagens que foram enviadas, quantas delas realmente fecharam. Então, a gente consegue ver bem a eficácia da parte de discovery e da parte de negotiation. Né. Quando ele manda uma mensagem, ele vai cair no chat da plataforma, ele vai começar a negociar com o anfitrião, contar mais sobre o seu cachorro, e é uma parte que também acontece um matching ali, mas é uma parte já que ele já escolheu o anfitrião, ele já está com o intento bem mais alto de fechar uma reserva. Então, eu olho para isso todo santo dia eu olho para essas 2 métricas, além das outras que estão aqui. E a composição de um bom service quality e de um funil otimizado, como eu falei, vai impactar no resultado das North Star Metrics. Existem outras North Star Metrics que estão aqui, mas as métricas que eu olho diariamente é número de bookings, o GMV, né, o quanto de receita o quanto que a gente está falando de dinheiro, e o CAC. Então, a gente tem que ter bom service quality, anfitriões engajados, oferecendo serviço 5 estrelas, pouca fricção no funil, um funil bem otimizado. A composição dessas 2 coisas vai fazer que a gente feche mais reservas, ganhe mais dinheiro de uma forma saudável. Então, basicamente, esse é o framework que me ajuda, e olhando para essas métricas todo dia, rodando experimentos todo dia, isso me ajuda a acumular um aprendizado e eu conseguir chegar numa reunião como aquela, e aí eu quero mostrar agora que o cenário muda, eu consigo fazer que aquela reunião seja mais rica. Como eu estou acompanhando aquilo pelos últimos 3 anos, e como eu estou acumulando aprendizado com os experimentos e testes que eu estou rodando, a gente pode chegar numa reunião que a gente vai discutir um determinado problema, a gente pode usar essa evidência sem... que às vezes já estão na nossa cabeça, sabe? Então, a gente pode fazer que esse mundo seja mais rico. Ao invés de eu falar assim, galera, a gente vai ter que rodar aquela funcionalidade que a gente descobriu no Uber, que é super legal, a gente fala sobre o problema, a gente fala, pessoal, a gente tem esse problema tem essa evidência que transforma ele. Eu acho, baseado nesse dado, ou nesse aprendizado que eu tive, que a intervenção do produto que a gente deve fazer é essa. Com isso, você consegue ter o buy-in da galera que tá com você ali, do seu time. Né? Então, aquele desenvolvedor que estava super blasé, tipo, que não estava nem um pouco comprado com a solução que você criou, ele vai mudar a visão dele. Né? E aquele product designer chato que vai perguntar, mas por que a gente está fazendo isso? Ele já vai saber o porquê que ele está fazendo, ele já vai saber qual é o problema que ele tem que resolver, ele vai estar super comprado na ideia de estudar melhor aquele problema que vocês estão fazendo. E um outro ponto aqui que é importante que eu quero falar assim, beleza, quando que a gente usa esse aprendizado acumulado
e a gente já parte por uma iniciativa, uma intervenção no produto, e quando a gente precisa construir uma narrativa de produto, né, uma questão mais estruturante. Então, lá na Dog Hero, que é outro framework, é o framework de Problem Solving que a gente montou. Super importante, então, a gente ter o problema que a gente quer resolver, ter uma definição clara dele, qual é o problema, qual é o impacto que ele está causando no business e qual é a dor que a gente está trabalhando. Normalmente, quando eu defino bem o problema, eu faço duas perguntas. Eu já tenho essas evidências, eu já tenho aprendizado acumulado, eu já consigo construir na minha cabeça essa visão inicial de que esse problema a causalidade, a causa disso é essa, e isso está impactando determinada parte do business. Ou não faço ideia, assim, cara, não sei, eu preciso correr atrás, eu preciso investigar um pouco melhor. Se a resposta da primeira pergunta aqui for sim, então eu já consigo construir essa visão inicial, já tenho um grau de confiança, um grau de convicção sobre como resolver esse problema, e já tenho um pouco de evidência sobre isso, a gente usa um método que chama Answer First, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Se a gente não tem isso, a gente precisa rodar um discovery, a gente precisa entender mais sobre esse problema, é o Answer Last. Tá? Só parar para as pessoas tirarem foto. Beleza. Depois eu compartilho com vocês, gente. E aí, o que é o Answer First? O Answer First é um método que a gente chama, é um racional que a gente chama de dedutivo. Então, assim, eu já tenho um aprendizado acumulado, eu já sei bastante sobre aquele problema que a gente quer resolver, e eu já deduzo o que a gente pode fazer para resolver aquele problema. Quando isso acontece, então, a gente pula a parte de Product Discovery, a gente realmente não faz o Product Discovery, e a gente já pensa assim, quais as narrativas ou intervenções no produto que a gente pode fazer que vão ao encontro de resolver aquele problema. Eu já tenho aquele aprendizado, já tenho as evidências, eu já tenho capacidade de, através da minha visão inicial, construir uma narrativa, construir o storytelling que vai ao encontro de resolver aquele problema. Tá? E aí a gente tem o Answer Last. O Answer Last é um método indutivo. Mas assim, eu não consigo criar a visão inicial do produto. Eu tenho muitas dúvidas ainda na minha cabeça que eu não consigo usar meu aprendizado acumulado, eu não consigo usar o que eu já aprendi trabalhando nos últimos 3 anos na Dog Hero para construir uma visão inicial sobre isso. Quando isso acontece, a gente tem que rodar um discovery, e o nosso discovery na Dog Hero eu vou mostrar um pouco mais em detalhes depois para vocês, mas ele é 3 fases, assim, ele tem um dive, acho que discovery aqui todo mundo roda e todo mundo tem familiaridade com isso, mas o dive é onde a gente mergulha no produto, no problema, e a gente coleta dados e tenta tirar todas essas dúvidas que a gente tem sobre o problema que a gente quer resolver. A parte de craft, que é onde a gente projeta a solução, a gente pega todo o aprendizado que a gente acumulou no dive, a gente, beleza, vamos projetar uma solução que vá ao encontro de resolver o problema que a gente aprendeu no dive. E a parte de deliver, que é, a gente vai testar isso, seja em produção, seja remotamente, seja usando o método que for, e a gente vai aprender se aquela concepção que a gente montou no craft realmente vai ao encontro da solução do problema que a gente aprendeu. Daí eu falei muito aqui sobre intervenção de produto e narrativa de produto, acho que são meras nomenclaturas, mas só para vocês terem claro como a gente trabalha isso na Dog Hero, a intervenção de produto é algo experimental. Então, assim, a gente já tem um aprendizado acumulado sobre um determinado problema, já tem uma dedução do que a gente pode fazer, vamos rodar uma iniciativa aqui de um dia, vamos mandar um experimento, um teste, que vai ao encontro de resolver aquele problema que eu já aprendi sobre ele, que eu já tenho um ponto de vista inicial sobre ele. Uma narrativa de produto é algo mais complexo, eu vou ter que rodar um discovery, vou ter que construir um storytelling, vou ter que tirar minhas dúvidas sobre aquilo que eu estou tentando resolver, e não é algo que eu vou sentar com o meu time de desenvolvimento e vou falar, galera, vamos fazer uma iniciativa de um dia aqui, vamos aprender com ela, vamos tentar atingir esse resultado. É algo que a gente tem que construir e tirar as dúvidas. Para ficar mais claro para vocês, eu vou mostrar 2 exemplos. Um exemplo de intervenção de produto que a gente rodou, casos reais, e um exemplo de narrativa de produto. A gente já tinha um aprendizado acumulado na Dog Hero, como eu falei para vocês, que anfitriões que respondem mais rápido, eles convertem melhor. Então, esse gráfico mostra exatamente isso. Anfitriões que respondem em 10 minutos, eles convertem 2 vezes mais que anfitriões que respondem em 1 hora, convertem 2 vezes mais que respondem em 12 horas e 2 vezes mais que daqueles que respondem em mais de 12 horas. Isso é aprendizado acumulado. Não precisei investigar sobre isso, não precisei entrar no banco, fazer uma consulta e tentar ver isso é o que eu já aprendi baseado em outros experimentos que eu rodei e baseado no que eu já conversei com anfitriões. Eu já tinha essa evidência clara. E a gente estava com um problema na Dog Hero, que é fazer com que os anfitriões respondessem mais rápido. Essa
esse segmento de anfitriões que respondem em 10 minutos, a gente estava com muita dificuldade de mexer essa métrica. Então, baseado em outro aprendizado acumulado, que não é da Dog Hero, que é, cara, todo mundo usa o WhatsApp. Existem outros players que já estão usando o WhatsApp. Quem sabe a gente não faz uma iniciativa pequena, e essa iniciativa a gente rodou em menos de um dia, que ao invés da gente, ou além da gente mandar uma in-app message para os nossos usuários, sejam clientes anfitriões, sobre uma determinada ação que foi feita na plataforma, vamos mandar um WhatsApp também, e vamos ver o lift que isso vai dar no tempo de resposta. E o que aconteceu foi isso. A gente começou a mandar o WhatsApp, exatamente esse é o template que a gente usou. Então, as tarefas que a gente fez foi, mandamos os templates, descobrimos uns triggers que a gente queria mandar, montamos umas hipóteses de quais triggers a gente deveria mandar, os templates, mandamos os templates para o Facebook aprovar, o Facebook aprovou, o time de desenvolvedores criou esses triggers na plataforma para a gente disparar os eventos de WhatsApp e a gente começou a mandar as mensagens. Isso demorou menos de um dia, foi menos de 8 horas. E uma métrica que a gente não mexia há muito tempo, que eram essas métricas de tempo de resposta, a gente conseguiu mexer. Especialmente de 10 minutos, a gente conseguiu um lift de 35%. Foi algo, uma estimativa bem pequena, uma intervenção que a gente fez no produto que deu um resultado incrível. E uma outra métrica que a gente mexeu, que é o message to book, né, daquilo que eu estava falando para vocês, das pessoas que mandaram mensagem para algum anfitrião, quantas delas fecharam uma reserva. A gente teve um incremento de 10% nessa métrica, somente, e a gente conseguiu estabelecer uma relação de causalidade também. Depois que a gente mandou o WhatsApp para essas pessoas, essas métricas começaram a mexer. Não teve sazonalidade, não teve nada envolvido. Então, é um experimento que foi rápido, de baixíssimo custo, e que a gente teve um resultado imediato. A gente tinha claro que a gente queria mexer o segmento de anfitriões que respondem em 10 minutos, e em 1 hora, e o message to book. A gente tinha claro o que a gente queria mexer, então o storytelling todo da intervenção foi super bem sucedido. Uma narrativa de produto, e esse é um problema também que a gente está enfrentando na Dog Hero, é como é que a gente consegue adquirir novos clientes para a companhia, né? Não só para o serviço de hospedagem ou o serviço que a gente tenha, com um CAC saudável, que a gente consiga manter o crescimento da companhia de uma forma estável, consistente, estável e consistente. Aí a gente teve uma hipótese de uma narrativa de produto que não é algo que a gente vai fazer em um dia ou em menos de 1 hora, que é, vamos criar novos serviços. Só que eu não tenho ideia de qual serviço vai ser esse. Nesse momento que a gente estava se separando desse problema, a gente tinha só o serviço de hospedagem e o serviço de passeio. Então, qual o novo serviço que a gente pode criar? Qual é a dor que ele resolve? Quem são as pessoas que vão usar esse serviço? Qual é o contexto que elas estão? Quem é o supply, né? Quem são os heróis que vão atender essas pessoas? Como elas resolvem isso hoje? Elas já fazem esse serviço? Com quem que elas compram esse serviço? Quais são os competidores do mercado e qual o impacto no business que vai ter? E aí a gente rodou aquele método de discovery que eu falei para vocês, né? Então, na parte de dive, a gente descobriu algumas coisas bem legais. 68% do supply atual da Dog Hero, do serviço de hospedagem, já fazia o serviço de daycare, que é o serviço de creche, seja dentro da plataforma, ou seja com clientes que não estavam na plataforma, eles não conheceram pela plataforma. Né? Então, 68% desses caras contaram para a gente, cara, eu já faço daycare, eu faço através do serviço de hospedagem, com check-in e check-out no mesmo dia, eu ofereço serviço de daycare, ou com clientes que eu conheci fora da plataforma, eles já me usam também, já compram esse serviço de mim. Então, pareceu ser uma evidência bem promissora de que daycare poderia ser esse próximo serviço. Né? A gente pegou clientes atuais da Dog Hero e vi que 97% deles já queriam comprar o serviço de daycare. Né? Que eles já usavam e tinham interesse em usar pela Dog Hero. Usavam fora da plataforma, alguns deles fora da plataforma, alguns deles com clientes atuais, mas eles queriam usar esse serviço através da Dog Hero, pela segurança que a Dog Hero traz e pelo know-how que a gente tem. Dos clientes, também, 63% relataram qual é a dor, né, que a gente resolve. 63% relataram que eles têm rotinas muito atribuladas, eles trabalham, né, ou, enfim, têm uma vida com muitas tarefas, e eles não conseguem ficar com seus cachorros durante o dia, e eles ou se sentem culpados por deixar o cachorro em casa todo dia, ou eles acabam achando ruim para o cachorro, para a rotina do cachorro ele ficar sozinho durante o dia. Então, eles gostariam de usar o serviço de daycare por isso. E um ponto legal aqui que se comprovou depois é que 70% deles queriam contratar não só por uma data específica, mas eles queriam contratar um plano,
que eles pudessem usar semanalmente ou mensalmente, contratar um plano da Dog Hero que tivesse isso. Então, baseado nessas conversas do Dive, a gente montou um protótipo super rápido, né? Então, a gente colocou o serviço de creche, que não existia, como uma opção dentro do nosso portfólio de serviços, e a gente, enfim, fez todas as adaptações que o produto deveria receber para oferecer o serviço de daycare na plataforma. E depois que a gente lançou, lembra que o problema que a gente queria resolver é a gente precisa adquirir novos clientes. E o serviço de daycare hoje, ele foi lançado em 26 de setembro, né? E nos primeiros 2 meses e meio que ele já está, menos de 2 meses e meio que ele já está rodando, é o serviço que é responsável por adquirir, ele já adquire mais novos clientes que o serviço de dog walking, que era um serviço que já está aí há 18 meses rodando. Então a gente foi medicando os riscos, foi tirando as dúvidas, foi entendendo melhor sobre como essa solução deveria parar em pé. E essa é uma narrativa de produto, foi o answer last, assim, né? A gente precisou, não fazia ideia de qual era o contexto das pessoas que usam daycare, precisei entender isso, precisei construir o storytelling junto com o time para que a gente rodasse uma iniciativa que não foi algo que a gente fez em um dia, a gente fez em 15 dias úteis isso, e a gente conseguiu colocar em produção e teve um impacto, está tendo um impacto razoável no business. Então, essa é a diferença de uma intervenção de produto e uma narrativa de produto. Isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Parabéns, Eduardo. A gente vai para as perguntas agora. A pergunta mais votada é: como vocês fazem testes de hipóteses em produção com os apps? Qual o nível de qualidade de código é adequado para isso, dada a grande incerteza e o risco de quebrar o app? A gente faz teste AB muito mais na web do que no app. A gente usa o Optimize para isso, quando a gente faz teste AB. Nos apps, a gente usa um conceito que a gente chama de Feature Toggle, né? Então, a gente escolhe um segmento que a gente quer usar, que a gente quer testar essa determinada feature, e esse segmento ele pode ser baseado por geolocation, uma região de anfitriões que a gente quer usar, ou para alguns segmentos de anfitriões que sejam super hosts ou hosts que não sejam tão engajados. E aí a gente cria esse feature toggle, a gente liga essa feature só para esses caras, a gente usa, roda o experimento, aprende e a gente vai escalando para mais gente. Legal. Bom, a segunda pergunta é: como você conseguiu montar esse framework de métricas? Teve apoio de outras áreas? Quanto tempo demorou? E qual o papel do Product Ops na construção das métricas? A gente não tem esse papel de Product Ops lá, a gente tem o time de Ops lá. Basicamente, esse processo foi um processo de aprendizado. Foi através de um coaching que eu tive com o CEO da companhia. Hoje eu respondo para o CEO da companhia. A gente foi iterando sempre nos nossos one-on-ones e aprendendo como que a gente poderia ter essa visão inicial de produto, não só com o CEO, mas com outro co-founder da companhia. Hoje eu trabalho numa tribo que chama At Home, que são os serviços em que o anfitrião recebe o cachorro na sua casa, né? Então, são serviços de boarding e daycare. E essa tribo tem todo o time, mas 90% do time de data da Dog Hero está nessa tribo. Então, o head de data e o time de data me ajuda muito também a criar essa visão mais crítica e analítica. E, através de todo esse aprendizado, eu montei esse framework que é para me organizar melhor, para eu entender melhor aonde que eu quero chegar, eu entender melhor se eu caio naquela pegadinha de estar numa visão empírica e me organizar melhor para construir as narrativas que a gente vai rodar. Legal. E a última pergunta: como você distribuiu esse conhecimento adquirido dentro do time de produto e da empresa? Isso não é tão difícil na Dog Hero, porque a gente não tem muitas pessoas na Dog Hero. Hoje é uma equipe de 70 pessoas, o time de produto tem 5 pessoas. Então, a gente tem um chapter de produto dentro da Dog Hero, que a gente sempre elege um tema sobre isso. E foi legal, porque ontem a gente teve um chapter de produto e eu mostrei essa apresentação para eles, foi um preview de estar aqui. Então, nesse chapter de produto, a gente compartilha isso. Dentro da tribo, a gente tem algumas cerimônias que a gente usa para distribuição de aprendizado também. A gente tem uma cerimônia que a gente chama de At Home Library, que é onde a gente escolhe um tema e a gente alguém faz um dive nesse tema, né? Aprende sobre esse tema e compartilha esse aprendizado com os demais membros da tribo. E no nível da companhia, a gente também tem uma cerimônia que chama DH Talks,
que eventualmente ele tinha uma frequência mais ou menos uma vez por mês. Essa frequência não está tão grande agora, mas é quando a gente consegue criar uma talk, algum momento para alguma pessoa compartilhar esse conhecimento. Então, usando essas ferramentas, acho que a gente consegue compartilhar esse conhecimento com a companhia. Legal. Obrigado, Eduardo. Parabéns pela palestra. Obrigado. Valeu, gente.